Bem, hoje vamos falar sobre sintomas, mas vamos olhar para eles de uma forma que se calhar é um bocadinho inesperada. E se pensarmos nisto? Aquela dor de cabeça que teima em não passar, ou aquela ansiedade que surge do nada. E se não fossem só problemas para resolver? E se fossem, na verdade, mensagens? Pois, mensagens codificadas que vêm da parte mais funda de nós, o nosso inconsciente. É uma sensação que todos conhecemos de alguma forma, não é? A de estar preso num ciclo, a repetir a mesma situação, o mesmo erro, às vezes até o mesmo tipo de relação, sem perceber bem porquê. É frustrante e pode fazer uma pessoa sentir-se muito isolada, mas é mais comum do que se imagina. Pode ser aquela ansiedade que aparece sem aviso, uma dor física esquisita que nenhum médico consegue explicar, ou então aquela tendência para acabar sempre, mas sempre, no mesmo tipo de relacionamento que não funciona. A perspectiva que vamos explorar hoje sugere que nada disto acontece por acaso. E se nossa abordagem estiver toda errada? E se, em vez de vermos estes padrões como uma falha nossa, como um defeito, os víssemos como pistas, como mensagens codificadas que estão a tentar dizer-nos algo mesmo importante? Vamos seguir este rasto e ver onde é que ele nos leva. Ok, para começar, vamos perceber como é que a psicanálise vira completamente do avesso a nossa ideia do que é um sintoma. É uma visão radicalmente diferente daquela que estamos habituados na medicina, por exemplo. E o contraste aqui é a chave de tudo. Pensem bem, a abordagem médica, de um modo geral, olha para uma dor de estômago e o objetivo é silenciá-la com um medicamento, certo? A psicanálise, por outro lado, faz o oposto. Em vez de silenciar, ela inclina-se, por assim dizer, e pergunta: o que é que esta dor está a tentar dizer que não pode ser dito por palavras? E aqui chegamos à ideia talvez mais surpreendente de todas. Para a psicanálise, o sintoma não é o problema. É uma espécie de solução. Sim, a única solução que o inconsciente encontrou para dar voz a um conflito, a uma dor que a mente consciente, por algum motivo, não conseguiu processar. Vamos a um exemplo prático para isto fazer mais sentido. Um medo terrível de espaços fechados, hoje em dia, pode não ter rigorosamente nada a ver com elevadores. Pode ser um eco, uma memória no corpo de uma situação na infância em que houve uma sensação de aprisionamento ou de sufoco, seja físico ou emocional. O sintoma, hoje, é essa memória a manifestar-se numa linguagem simbólica. Mas como é que isto acontece exatamente? Como é que uma memória ou um sentimento se transforma numa dor de cabeça ou numa fobia? É quase como se fosse um processo de contrabando dentro da nossa própria mente. Vamos ver os passos. Pensemos nisto como uma espécie de jogo de espionagem mental. Primeiro, um desejo ou uma memória, que é considerada inaceitável, é trancada a 7 chaves no cofre do inconsciente. Mas essa memória não morre lá dentro. Ela tenta escapar. Só que existe um sensor interno, um segurança, que a bloqueia. Então, para conseguir passar por esse segurança, tente-se disfarçar. E é esse disfarce que aparece na nossa vida consciente como um sintoma. E estes disfarces podem ser muito, muito criativos. Uma culpa profunda pode mascarar-se de dores de cabeça crónicas, no fundo, uma forma de autopunição inconsciente. E a procrastinação que nos paralisa. Muitas vezes, não é preguiça. É o medo de falhar em evitar o teste. E aquela gastrite que parece que nunca mais passa. Pode ser, literalmente, raiva que foi engolida e que está a queimar por dentro. E estes sintomas raramente aparecem sozinhos. Normalmente, fazem parte de padrões muito maiores, que se repetem vezes sem conta ao longo da vida, principalmente nas nossas relações. Freud deu-lhe o nome, a compulsão à repetição. É a ideia de que somos, de forma inconsciente, levados a recriar cenários do nosso passado, especialmente os dolorosos. Mas porquê? A teoria diz que é uma tentativa desesperada de, desta vez, conseguir um resultado diferente, de finalmente dominar aquela situação original. Esta ideia pode ser resumida numa frase mesmo poderosa. Na vida, não conhecemos pessoas novas. Nós reconhecemos padrões antigos. Paremos um segundo para pensar nisto. Aquela atração imediata, inexplicável, por alguém, pode não ser sobre a pessoa que está à nossa frente, mas sim sobre o nosso inconsciente a reconhecer um papel familiar de um drama da nossa infância. E é aqui que está o paradoxo um bocado trágico. O inconsciente não escolhe o que é saudável, escolhe o que é familiar. E se o familiar para alguém foi a crítica ou o abandono, então é esse o tipo de parceiro que o seu radar interno vai detectar, numa tentativa quase sempre condenada de consertar o passado, revivendo no presente.
Ok, eu sei, isto pode parecer um pouco desanimador, mas o conhecimento é poder. Então, o que é que se faz com isto tudo? Bem, o primeiro passo não é lutar contra os sintomas, mas sim aprender a ouvi-los. A mudança de mentalidade é tudo. Em vez de pegar no martelo para esmagar o sintoma, a proposta é pegar numa lupa. É tratar essa ansiedade ou essa dor não como um inimigo a abater, mas como um mensageiro que nos bate à porta com uma carta importante, vinda de um lugar desconhecido dentro de nós. E para começar a ler essa tal carta, podemos fazer algumas perguntas-chave. Ao fazê-las, a coisa muda de figura. Deixamos de ser vítimas passivas de um sofrimento e passamos a ser exploradores ativos do nosso próprio mundo interior. É o início de um diálogo que pode levar a uma cura muito, mas muito mais profunda do que simplesmente silenciar a dor. E para terminar, fica esta reflexão. Pensemos naquele padrão que se repete, naquela dor ou ansiedade específica que nos é tão familiar. Se os sintomas pudessem falar, que segredo é que nos contariam? A resposta pode não ser imediata, mas o simples ato de fazer a pergunta já é o início de tudo. É o primeiro passo para ouvir a mensagem e talvez, finalmente, encontrar um caminho diferente.